Fala guerreira, fala guerreiro, sejam bem-vindos ao podcast Peão 4.0. Eu sou o Biro e esse programa é muito especial, gravado no calor da greve nacional dos petroleiros. Primeira greve nacional a enfrentar o governo reacionário do Bolsonaro, que quer privatizar e entregar a Petrobras e nossos recursos naturais para as empresas imperialistas multinacionais. A greve começou contra o fechamento da unidade da Fafem, no Paraná, que irá levar à demissão de pelo menos 1.000 trabalhadores, entre efetivos e terceirizados. A entrevista que gravamos para esse programa foi feita no dia 15 de fevereiro, e após 3 dias, chegamos ao 18º dia de greve. Neste exato momento, a greve está em um momento muito decisivo. O Ives Gandra, do TST, aprovou um ataque ditatorial ao direito de greve dos petroleiros, determinando que a greve seja ilegal, impondo multas milionárias e orientando a perseguição política e punições. E ao mesmo tempo, o TRT acaba de aprovar uma suspensão de apenas 15 dias de 400 demissões e fazer com que terminem a greve. A própria desembargadora não escondeu e disse, como vamos mostrar nesse áudio, que no final todo mundo será demitido do mesmo jeito. Sim, Excelência, mas a empresa não concorda em reverter as dispensas. Doutora, isso é extremamente... Mas todos serão dispensados. Sim, exatamente por isso. Porque já foram dispensados. Todos serão dispensados, né? Acontece que a Federação Única dos Petroleiros está se comprometendo a acabar com a greve mesmo assim. Escute agora o áudio que está circulando pelas redes do correspondente do Esquerda Diário, Bruno Gilga, que acompanhou a audiência na íntegra. Oi, gente, aqui é Bruno Gilga, do Esquerda Diário. Assistir a audiência foi realmente impressionante, assim, porque o sindicato estava assim, fazendo de tudo, a FUP estava fazendo de tudo para fechar um acordo, se comprometendo a encerrar a greve, qualquer acordo em que as demissões ficassem suspensas. A patronal, a justiça falava, a patronal falava que não, a desembargadora falava, mas eu não entendo, tipo assim, que diferença faz? Todos vão ser demitidos no final. Não muda nada. É uma greve nacional com uma repercussão enorme. Por que não? Isso não faz a menor diferença, essa suspensão das demissões durante esses 15 dias, porque eles vão ser todos demitidos no fim e todo mundo sabe disso. Assim. E a empresa falando, mas nós não aceitamos suspender as demissões durante esses 15 dias. E a Petrobras, que estava presente, sem reconhecer que era parte nesse julgamento mais presente, inclusive assim, quase não melaram fechar o acordo em torno de onde ia reunir para negociar durante esses 15 dias, porque a FUP exige negociar no Rio de Janeiro, dizendo que lá é mais fácil para envolver os seus 13 sindicatos, e a Petrobras dizendo assim, mas eu não estou negociando com os 13 sindicatos, eu não estou negociando a greve nacional não está nesse dissídio aqui, a greve nacional está num dissídio com o ministro Ives Gandra, e é ele que cuida disso e é ele que a gente reconhece. Nós aqui estamos negociando com um sindicato que é o sindicato aqui do Paraná. E o cara da FUP dizendo, mas nós estamos falando da greve nacional. E a Petrobras falando, não importa. Assim, impressionante mesmo, camaradas, a audiência, e fechou com a FUP, com a desembargadora, ela então determinando, com a empresa, sob protestos da empresa, ficam registrados, mas ela determinou que estão suspensas as 144 demissões que foram feitas, e quaisquer outras demissões também não podem ser feitas. Teve 7 trabalhadores que assinaram, desses 144 que assinaram as demissões, esses vão ser ouvidos individualmente, mas ficam suspensas de conjunto as demissões, e a FUP se comprometeu a defender para todos os sindicatos e assembleias a suspensão da greve nacional. Bom, isso é o que a FUP diz que vai fazer, né? Isso é o que ela decidiu, só que acontece que a greve é dos trabalhadores, e são os trabalhadores que têm que decidir a respeito da sua greve e de como manter a sua luta para que não seja uma suspensão só durante 15 dias, para depois as demissões acontecerem sem greve, e sim para barrar essas demissões. A diretoria da Petrobras claramente não está desistindo das demissões. Essa manobra baixa do TRT só mostra a real força da greve dos petroleiros, e que é possível sim continuar a greve e reverter definitivamente todas as demissões integralmente, se os trabalhadores decidirem continuar lutando.
Nós, do Esquerda Diário, que estamos cobrindo a greve desde o primeiro dia, tentando furar o cerco da mídia e levar solidariedade aos petroleiros em greve, viemos participando de cada assembleia e cada piquete onde estamos. Repudiamos a medida do TST e fazemos um chamado. É urgente que a CUT, a CTB e demais centrais coloquem todas as suas forças e organizem ações em todo o país, cercando de solidariedade ativa os petroleiros para a vitória da greve. E para falar mais sobre esta greve e a história de luta dos petroleiros, para este programa gravamos alguns dias atrás um bate-papo com 2 petroleiros em greve do Rio de Janeiro, falando de suas experiências e memórias de luta. Eusébio Agapto, operador do terminal da Baía do Guanabara, no Rio de Janeiro, e Leandro Lanfredi, técnico de administração de São Paulo e correspondente do Esquerda Diário. Meu nome é Leandro Lanfredi, sou petroleiro em greve. Estou aqui com o Eusébio, petroleiro de tradição, está aqui na empresa desde 1987 e está em greve também e já participou de vários movimentos. A gente vai bater um papo um pouco sobre algumas histórias de greves, de lutas na categoria e para, inclusive, pensar os desafios dessa greve muito importante que está acontecendo, uma greve que muitos já começam a comparar com 95, independentemente do que dá para a gente comparar, que ela é maior que 95, por exemplo, tem mais plataformas do que existia em 95, uma adesão inédita das plataformas. De todo modo, já é uma greve histórica o que a gente está tendo agora. Estamos gravando esse podcast no 15º dia de greve, já são quase 120 unidades que estão paralisadas. Então, começar contando aí e perguntar para o Eusébio. O Eusébio, inclusive, tem uma história na empresa que muitos petroleiros dos mais antigos, inclusive, passaram, de ter enfrentado demissões. O governo Collor começou o projeto de privatização e destruição, desmonte, entrega da Petrobras, começou extinguindo uma série de empresas subsidiárias que a Petrobras tinha, a Petroquisa, né, de petroquímicos, a Braspetro, de comércio, e nessa época foram planejadas quase 5.000 demissões em todo o sistema, não só dessas subsidiárias. Inclusive, o Eusébio foi um desses demitidos e que lutou contra as demissões e que pôde, junto da maioria desses demitidos, ser reincorporado. Então, seria legal você contar, Eusébio, como que foi essa experiência do começo, vamos dizer, do ataque neoliberal no país e na empresa, e como que foi a resistência petroleira naqueles anos, perto ali do impeachment do Collor. Então, no início de 90, tivemos comunicação da própria empresa, né, de que não precisava se preocupar com o que iria acontecer, que o pessoal começou a falar sobre demissão do pessoal, e seriam 5.000 pessoas, e que provavelmente atingir só a área administrativa. Reuniu o pessoal da área operacional e falaram que o pessoal poderia ficar tranquilo, que não iria atingir a área operacional. Só pessoal mesmo de prédio, esse pessoal que não afetaria muito a produção. Só que, para minha surpresa, em 1º de julho de 90, eu recebi uma cartinha em casa que eu deveria comparecer para me desligar da empresa. Fui até a empresa, realmente, e na verdade eu não fui à empresa. Mandaram um carro na minha casa me buscar e me levar à empresa. Chegando na empresa, eu tive a surpresa, né? Me falaram que eu teria sido demitido e tudo mais. Eu nem entendi o porquê disso. E daí me desliguei e pediram para que eu fosse ao sindicato para homologação uma semana depois. Chegando no sindicato, tive a surpresa de que não poderia ser assim. Eu realmente desconhecia um pouco o sistema, como eu trabalhava em empresa privada.
e sempre era assim, você se desliga, tchau, um abraço. Então me falaram, pô, você é concursado, você tem direito. Então eu fui ao sindicato e entramos com ação. Eu voltei à empresa por uma liminar, trabalhei durante um bom tempo, até 92, onde teve um movimento que, acabando em 93, durou 45 dias, que fomos reintegrados à empresa. Conta mais como é que foi esse movimento. Então, teve um movimento, o sindicato convocou os demitidos para, inclusive com um documento com dupla interpretação, dizendo que nós íamos ser reintegrados. E, na verdade, era mais um movimento político ali, uma pressão. E, na hora, nós decidimos invadir o prédio. E invadimos nesses dias e ficamos 45 dias dentro do prédio, com uma repressão lá dentro. O pessoal queria sair. No começo era tudo festa, na verdade. Ficamos do dia 16 até a noite do dia 24 de dezembro, estava tudo festa. Mas quando a chefia viu a confraternização do pessoal demitido junto ao pessoal de segurança e o pessoal que trabalhava no prédio, pô, eu acho que não ficaram satisfeitos, não gostaram, e começou uma repressão contra a gente lá. Então, cortaram água, cortaram luz e, inclusive, até os ar-condicionados eram desligados, era um calor insuportável lá dentro. E começou a repressão, realmente, né? O pessoal querendo expulsar a gente dali. Tem uma coisa interessante que você falou, né? Porque a empresa, você falou, né? Que a empresa se incomodou, né? De ver o apoio que os demitidos tinham, os demitidos em luta que estavam ocupando ali o saguão do Edise, o apoio que tinha dos administrativos e do pessoal que trabalha no prédio, o pessoal de fora, né? Que também ocupava. Eu acho que isso é uma preocupação sempre, né? Da empresa, de quando ela não quer, como qualquer empresa, qualquer patrão, governo, não quer que os trabalhadores se solidarizem um com o outro, né? Isso é um pouco, eu acho, também do que eles estão com medo do que a gente está vivendo hoje, de ver que uma das principais pautas que a gente tem na greve agora é em defesa dos 1.000 empregos, né, da Fafem, que estão passando um processo mais ou menos parecido, né, com o que a gente viveu em 92, que você viveu em 92, de ser demitido só que agora, diferente de 92, que não era uma greve, né? Era uma ocupação dos demitidos. Agora, além de ter o pessoal da Fafem acampando lá em Araucária, acampando aqui no Rio, temos também, né, um movimento nacional vendo que temos que defender os 1.000 empregos, os 400 próprios e os 600 terceirizados, sabendo que hoje é Fafem e amanhã, como vários petroleiros já passaram, pode ser todas as outras unidades, as refinarias que estão à venda, as plataformas, os campos estão vendendo um ao outro. Como que evoluiu assim, essa solidariedade, esse movimento ali em 92? Então, Leandro, na verdade, assim, o pessoal lá dentro, eles até falavam com a gente que a chefia não gostava que eles fossem lá dar apoio a gente, fosse conversar, fosse fazer qualquer tipo de apoio. Até tinha pessoas que, sei lá, levava um doce pra gente, uma conversa. Então isso aí incomodava a chefia. A chefia não gostava desse contato, entendeu? Então, tipo, até pediam para que não dessem esse apoio pra gente, porque falavam que nós éramos indesejáveis ali, realmente, né? Tratam, né, o trabalhador como uma peça, né, que ele já não é mais útil, né, não vai gerar um lucro, ou para aumentar o lucro, né, diminuir a quantidade de trabalhadores, e a gente é dispensado. É interessante pensar, né, que teve esse projeto, o Collor tinha anunciado que ele queria abrir completamente, acabar com o monopólio, acabar com a Petrobras, mas esse projeto foi interrompido, né? Ele acabou com as subsidiárias, algumas delas, mas ele não pôde acabar com toda a Petrobras. Teve o impeachment no meio, inclusive, a renúncia do Collor no meio
dessa ocupação de vocês, e o projeto ficou meio parado, até vindo o Fernando Henrique, né? Aí teve a próxima grande greve dos petroleiros, foi em 95, foi mais ou menos assim o processo, né? Eles quiseram avançar, mas não conseguiram, por problemas políticos e da resistência da classe trabalhadora, tiveram que parar, mas eles voltaram, é um projeto estratégico, né, de entregar as riquezas do país. Inclusive a reintegração se deu em 95, no acordo coletivo de 95. Foram reintegrados todos os demitidos. A luta realmente valeu. Falando de 95, inclusive, era interessante a gente contar, né, porque essa é a maior greve petroleira, a gente conversar um pouco. Eu vou até aqui fazer um cronograma rapidinho aqui para os nossos ouvintes saberem como foi a greve de 95, que foi a maior greve petroleira até hoje. A greve de 95, depois você me corrige, por favor, Eusébio, ela começou pelo desrespeito ao acordo coletivo que tinha sido assinado pelo Itamar Franco, que era o presidente que assumiu. Quando o Collor renunciou, o vice assume, que era o Itamar, e o ministro, inclusive, era o Ciro, e aí fica um detalhe incômodo para a história do Ciro, né, e dos defensores do Ciro, o papel dele nas privatizações naquele período. E aí teve um acordo coletivo, foi assinado pelo Itamar, só que aí, quando o Fernando Henrique assume, e ele tem um projeto de destruir, entregar toda a Petrobras, antes de ele começar as privatizações, ele resolve desrespeitar o acordo, todas as cláusulas que tinham sido assinadas pelo antigo presidente da República. E aí começa a greve no dia 3 de maio, uma greve que é junto de várias categorias estatais, é quase uma greve geral dos setores estatais do país, que ainda eram os eletricitários, ainda eram todos estatais, os telefônicos, foi uma greve também das universidades públicas, então eram todos os setores estatais estavam em greve, uma greve que rapidamente o judiciário considerou ilegal. No dia 10, uma semana de greve, ela foi considerada ilegal. No dia 11 começaram demissões, e teve mais de 1.000 punições, fora as demissões nessa greve, advertências, suspensões, mas os trabalhadores não arrefeceram, continuaram em greve. Por volta do dia 20, começa a sair, inclusive em várias mídias, quem quiser pesquisar vai achar na Folha de São Paulo, no Diário do Grande ABC, particularmente no ABC Paulista, e que não eram só os setores estatais, você tinha fábricas paralisando em apoio aos petroleiros. Você tinha um movimento no país todo de coleta de alimentos, porque os petroleiros estavam sem salário, para levar comida para os petroleiros em cada unidade, para os petroleiros seguirem em luta, uma luta que poderia ter sido uma luta que levasse a barrar o neoliberalismo, porque o neoliberalismo era um projeto mundial, uma ofensiva da burguesia contra a classe trabalhadora em todos os países, que se combinava a restauração do capitalismo nos países do leste, mais um ataque aos direitos dos trabalhadores em todos os países, mas que não foi implementado da mesma forma em todos os países, que dependendo da resistência dos trabalhadores, eles não conseguiam. E a greve petroleira era uma grande greve dessa resistência, que, como eu estava falando, lá tinha paralisações de fábricas, de metalúrgicas, em apoio aos petroleiros, tinha um grande movimento de solidariedade, que inclusive usava, não tinha hashtag naquela época, mas usava a mesma frase que a gente usa hoje em dia, e rompe o cerco da mídia, e todo mundo dizia, somos todos petroleiros, mas a greve enfrentou essa repressão, por um lado, judicial e de demissões, e ocupação de refinaria pelo Exército. No dia 24 de maio, que já era o 21º dia de greve, várias refinarias do país foram ocupadas a mando do Fernando Henrique Cardoso pelo Exército, por tanques de guerra. A única refinaria que não foi ocupada pelos tanques de guerra foi a refinaria de Cubatão, que já estava ocupada pelo movimento, pelos trabalhadores, estava ocupada pelos grevistas. Então o Exército não conseguiu entrar, porque os grevistas ocupavam Cubatão. No dia 31 de maio foi feito um movimento, 28º dia de greve, né, corrigindo,
Foi chamado um movimento nacional de solidariedade e, curiosamente, aí queria depois que o Eusébio lembrasse um pouco disso, se ele consegue aí na sua lembrança. Nesse dia, inclusive, teve uma entrevista muito polêmica do Lula no Jornal Nacional, falando que por ele a greve já tinha que ter terminado. E enfrentando toda essa repressão, os petroleiros, e mesmo com o Lula falando e dando corda para quem estava contra a greve, que a greve tinha que terminar, os petroleiros ainda seguiram mais alguns dias em greve, e a greve foi terminar no país todo só no dia 2, e em Cubatão, que nunca votou o fim da greve, só desocupou a refinaria no dia 3. Na minha avaliação, essa greve tinha um potencial de ser uma greve, uma luta de toda a classe trabalhadora no país para derrotar essa ofensiva neoliberal. Não estava dada a vitória do Fernando Henrique, do neoliberalismo no país. Você tinha toda essa força em apoio aos petroleiros, mas que a CUT e o PT, particularmente o Lula, não quiseram que se desenvolvesse toda essa luta. Ficaram os petroleiros isolados em luta, mesmo com mostras da classe trabalhadora de poder apoiar e que gostaria de apoiar, ficaram isolados. Mas o Fernando Henrique não conseguiu derrotar completamente. Continuaram vários demitidos, foram demitidos só vários anos depois, só que foi tamanho desgaste que ele teve que ir mais devagar com a privatização da Petrobras. Ele só conseguiu quebrar o monopólio, separar o transporte, né? Criar a Transpetro, que é onde eu e você trabalhamos, separar a Transpetro da Petrobras, vender a Refap lá no Rio Grande do Sul, mas ele não conseguiu acabar completamente com a Petrobras, como era o projeto dele. A greve não foi vitoriosa, porém mostrou uma disposição de luta que ele teve que ir mais devagar com o projeto neoliberal do que ele queria. A força dessa greve poderia ter sido muito mais. Então, essa é a minha opinião. Queria ver o que você acha, se eu não errei muito aí do relato de como foi, e também sua opinião de como foi essa greve, porque como foi essa que foi a maior greve, que durou 32 dias, que chegou a ter desabastecimento, um desabastecimento que a gente sabe que foi provocado inclusive pelas distribuidoras, não só porque a nossa força levou a paralisar a produção e diminuir a produção e a carga das unidades nas refinarias, mas que as distribuidoras seguravam os botijões, né, para faltar gás de cozinha, e a Rede Globo, o Fernando Henrique, fazer campanha contra os petroleiros. Mas era uma greve que poderia ter ido por mais, e a classe trabalhadora estar muito melhor do que teve, não fosse esse papel particularmente do Lula. Então, depois de ter falado tanto aí sobre 95, queria a sua opinião aí. Na unidade que eu estava, realmente tinha uma pressão muito grande. Eu lembro do pessoal, nós levávamos família. O pessoal levava a família para participar. E inclusive teve, já no final, era triste, né? Você via o superintendente chamar o nome do pessoal para dar cartinha de demissão. Isso daí foi na frente da unidade mesmo. O pessoal e dizia: você é o próximo, com essas ameaças. Mas mesmo assim o pessoal se mantinha na luta, mesmo com essa humilhação, com essa tentativa de intimidação que a empresa fazia, né? Isso, o pessoal continuou na luta, o pessoal resistiu até onde deu. Mas você que viveu 95, né? Eu estava comentando que eu estudei aí de 95. O que você acha que aquela que foi a grande luta de uma geração ou duas atrás serve para a geração que está fazendo uma primeira grande greve hoje aprender com o que aquela greve fez? Eu acho que a gente tem que encarar as ameaças, né? Porque nessa greve, essa greve de 95, na verdade, houve ameaças diretas, mandavam carta para sua casa, carta de demissão, te ligavam para casa, às vezes até falavam com seus familiares, com a ameaça de que iria perder o emprego e tudo mais. Então, eu acho que para hoje... Só deixa eu te interromper, hoje está tendo isso de novo, né? Algumas unidades, por exemplo, na Recap, em Mauá, no ABC Paulista, teve vários trabalhadores em greve que receberam carta em casa. A empresa foi com um carro levar uma carta
intimidando, falando que o TST tinha condenado a greve, o que não é nem verdade ainda. Isso, inclusive em site oficial, né, da empresa tem isso, né? Já estão querendo até dar prêmio para as pessoas que estão furando greve. Pô, isso não existe. Não é legal. Isso é um instrumento interessante para a gente pensar, né? E contar para todos os nossos ouvintes e pensar, né? A empresa ela usa, por um lado, a cenoura e por outro o porrete, né? Ela tenta dar dinheiro para quem está furando greve, e vamos assim dizer, uma cenoura, e por outro lado, ela quer intimidar, falar que você corre um risco de ser demitido. Ela tenta fazer de um jeito ou de outro para ver se ela enfraquece o movimento, mas ela não está conseguindo ainda. Eu vou te falar até por uma coisa básica. Nós, na nossa unidade, temos um problema de alimentação, que a nossa alimentação no dia a dia, ela não é bem confeccionada, o lanche também não, mas hoje os fura-greve têm mordomia, eles podem pedir a comida fora da unidade, o lanche de primeira qualidade. Então, na verdade, muda até o tratamento com o pessoal. Você mesmo quando estava na empresa, quando está trabalhando no seu dia a dia, o tratamento não é o mesmo que o de agora, o do pessoal que fura greve. Mas eu acho que isso até humilha até mais ainda. Eu infelizmente, conheço poucos que estão furando e vejo que eles ficaram incomodados de receber um comunicado que eles vão ter um adicional. Eu acho que se ele já não estava muito satisfeito de estar furando, agora ele se sente ainda mais Judas perante o movimento, né? Tem amigo, inclusive, que o pessoal quer tirar até da contingência, né, cara? Porque ele não está se sentindo bem, apesar de estar na posição de cargo de confiança, né, que eles usam isso. Ele está mal, porque ele critica isso e a chefia se incomoda com isso, acha que tem que ter essa mordomia. Agora, tem uma coisa interessante em 95 para a gente pensar que pode ser um desafio que a gente vai ter que enfrentar daqui a pouco, né? Em 95, o judiciário falou que a greve era ilegal, mas mesmo assim, os petroleiros viram que precisavam se enfrentar com essa tentativa de desmonte da empresa e seguiram em luta. Vamos dizer, essa intransigência, essa decisão de ver que é um momento decisivo, é um momento de temos que vencer, temos que colocar toda a nossa energia para vencer, é um pouco do que a gente está começando a sentir hoje em dia também nessa greve, né? Muita gente falando assim, né? Você sente isso acontecendo também, gente falando assim? Então, cara, eu acho que hoje nós estamos com força realmente. Até essa adesão das plataformas que antes não existiu, né? Não foi assim. Temos bastante gente com força aqui fora. O pessoal está interessado realmente em fazer. Eu acho que mesmo o TST votando contra aí, a gente vai continuar com essa greve, a gente vai encarar, porque a hora é essa. Eu acho que não tem outra chance. Eu acho que esse espírito e essas lições também servem para a gente pensar, né? O que eu estava falando antes de 95, né? Porque estamos vendo agora, em algum parecido talvez com o que aconteceu em 95, os petroleiros mostraram toda a força que eles tinham e toda a energia possível para tentar parar ao máximo as unidades e fazer de tudo os próprios petroleiros para ganhar apoio da população. Porém, como é um projeto muito estratégico da burguesia entregar essas riquezas para o imperialismo, às vezes não basta só nossa força. A gente pode ser gente muito convicta, mas a gente precisa ganhar o apoio do conjunto da classe trabalhadora. E a gente está vendo, na minha opinião, ainda uma situação parecida com o que teve em 95, que você tem o apoio de outras categorias, mas fica muito aquém do que poderia, porque as grandes centrais sindicais não se movem em apoio. Podem soltar uma nota ou outra, mas, por exemplo, se quer uma campanha de panfletagem para que a população saiba os motivos da greve, está tendo. Eu fiquei sabendo só de uma ação, que foram 150 mil panfletos dos metroviários de São Paulo, uma proposta, inclusive, de nós, do Esquerda Diário, dos companheiros da nossa classe, que foram lá na Assembleia dos Metroviários a defender essa ação dos metroviários e foi aprovada. Mas o que a CUT e a CTB poderiam estar fazendo, né, para romper esse cerco e as categorias se unirem? Tem um monte de categoria que também está sofrendo ataque, que nem nós, né? O Correio, Educação, podia estar junto
Inclusive, quem dirige esses sindicatos várias vezes é a CUT, que é a maioria da nossa categoria, né? A FUP, Federação Única dos Petroleiros, é ligada à CUT. O que a CUT poderia estar fazendo para a gente não ficar só nós petroleiros? Porque a gente entende que se tem essas 1.000 demissões na Fafem, vai ser mais fácil vender plataformas, terminais, refinarias. É o emprego de todo mundo que está em jogo. E mais, se é possível fazer isso com uma categoria como a nossa, organizada e com tradição, como os petroleiros, o que mais pode ser feito com outras categorias que têm menos tradição do que nós? E não só os sindicatos, né? O que a esquerda poderia estar fazendo? Aqui no Rio, né? O PSOL, o Freixo, é super conhecido. Como que teria sido o ato que foi super legal que a gente teve, que dia foi anteontem? Foi quinta ou sexta? Eu acho que foi anteontem. Foi anteontem. Quinta-feira. E quando for ao ar também nosso áudio, não sei, o nosso podcast, que dia que vai ser? Foi dia 13. Dia 13. 13. Vamos deixar aí falado, dia 13, o nosso ato. A força que teria tido o ato se o Freixo, por exemplo, tivesse chamado, colocado um videozinho no Facebook, ó, eu tô indo no ato, tendo que todo mundo apoiar os petroleiros. Quanto mais gente poderia ter ido e quanto mais poderia ter aparecido na mídia também, né? Eu acho que isso é um pouco de uma lição de 95. Por um lado, temos que vencer, temos que ser convictos, que você falou, mas também como temos que cobrar, exigir das centrais sindicais e de quem se declara socialista um papel para ajudar que a gente vença, né? Nessa greve que a gente tem agora, né? Estamos aqui gravando o podcast no 15º dia de greve, uma greve que afeta a produção e o transporte e o administrativo em 120 unidades, inclusive algumas das unidades que nem existiam nas últimas greves, né? Como as plataformas do pré-sal, uma greve que é muito forte nas plataformas e nas refinarias. Como esses setores que não existiam e vários que cresceram, assim, foram criadas unidades durante os anos do PT. Como que você vê essa experiência desse novo setor da categoria e, inclusive, o que eles pensam de como foram esses anos dos governos do PT e como que, ao mesmo tempo, foi ali, eu lembro, a gente já participou de lutas e, inclusive, de repressão debaixo do governo Dilma, quando teve o leilão de Libra, que a gente foi reprimido pela Força de Segurança Nacional, estávamos juntos na Barra da Tijuca, naquele outubro de 2013. Então, ali na Tijuca, na Barra da Tijuca, né, tinha todo um exército, né, cara? Tinha até uma fragata lá na frente, lá, o pessoal. Tinha navio de guerra. Parecia que estavam numa guerra, né? Isso aí em pleno governo PT, né? Na época do Partido dos Trabalhadores, que era para dar apoio aos trabalhadores, estava fazendo o leilão, né? O leilão de parte da Petrobras, né? Sim, e isso é interessante para pensar, né? Porque fica bem claro e chama mais atenção para quem é mais novo na categoria e quem não é da categoria, de pensar e ver quanto que o golpe, né? Quanto que o Temer, quanto que o Bolsonaro avançaram no projeto de entregar as riquezas do país. E por exemplo, agora o Bolsonaro, junto com Paulo Guedes, colocaram 8 refinarias à venda. E estão todo dia vendendo algum campo de petróleo, de terra ou de mar. Mas começaram as privatizações ali no governo do PT. E a gente, inclusive, teve uma greve que não foi muito tocada pelos sindicatos ligados à FUP e à CUT, mas teve uma greve de 5 dias que paralisou até uma ou outra unidade da FUP contra esse leilão em 2013. Mas é um projeto diferente, né? Porque os dois envolvem entregar recursos do país ao imperialismo. Mas é um projeto muito mais agressivo, o que a gente está vivendo agora, né? Então, agora eu tenho até que dar uma olhada realmente, mas pela informação que eu tenho do pessoal, que todo o pré-sal foram entregues às plataformas, sobre até venda de plataforma nesse período agora da greve. Que teve companheiros nossos que falaram assim, pô, chamamos para luta, não foi, e agora foi privatizada a plataforma. Eu não lembro bem qual é a plataforma, mas teve esse relato com a gente lá. Não, isso é interessante para a gente pensar, né? Porque essa consciência que vários petroleiros estão começando a ter, que se trata, temos que sim defender o emprego dos 1.000 trabalhadores na Fafem, mas de ter uma noção que não se trata exclusivamente de lutar em defesa desses 1.000 empregos. Pode ser o de cada um de nós que esteja em jogo daqui a pouco. Mas eu queria voltar a esse outro assunto, né? Da gente ver
como tem uma diferença de projeto entre o que era tocado pelos governos do PT e o que está sendo agora depois do golpe. No entanto, os dois já levavam no governo do PT a aumentar a entrega dos recursos naturais do país ao imperialismo, o que foi muito acelerado pelo golpe, e a gente, se tiver sucesso na luta agora, vai ter melhores condições de enfrentar. Esse projeto de avançar contra os recursos naturais também ganhou uma força não só com o golpe, né, com a Lava Jato. A Lava Jato mirou a Petrobras e inclusive conduziu as suas denúncias, blindando alguns esquemas e atingindo outros para tentar favorecer. Chama atenção, a gente aqui do Esquerda Diário sempre elaborou isso, como, por exemplo, a Lava Jato nunca fez nenhuma investigação na exploração e produção, que é onde tem mais de 80% dos recursos da Petrobras. Então, ela supostamente encontrou corrupção em todos os setores da Petrobras, menos no que tem mais dinheiro. E chama atenção justamente porque nesse setor que tem mais dinheiro, quais são os contratos que temos ali, né? Temos com a Shell, com a Halliburton. Então, qualquer esquema que aparecesse ali ia colocar em xeque possíveis compradores. E isso não é a intenção do Sérgio Moro, e não à toa nunca foi denunciado. Mas, feito esse comentário, né, de um projeto de privatização do petróleo e dos recursos naturais do país, que começou particularmente no governo Dilma II e acelerou com Temer, acelerou mais com Bolsonaro, temos uma nova situação, né? Porque temos um novo setor da categoria que nunca tinha feito greve, novas unidades que sequer existiam aderindo hoje em dia, né? Essa greve é histórica que estamos tendo agora. Como que você vê a greve que está em curso agora e os desafios que a gente tem para poder vencer? Cara, eu vejo a categoria bem unida. O pessoal que aderiu à greve agora tem o objetivo realmente de barrar isso aí. Vai depender das forças sindicais aí não atrapalhar, né? Na verdade, ela tem que se juntar a nós, tem que ir para a luta, porque o projeto realmente é de uma entrega. Eusébio, uma das coisas que tem sido levantada na nossa greve, né, é que a denúncia da política de preços abusivos que a Petrobras, a mando do governo Bolsonaro, pratica contra a população, né, que paga um preço abusivo no gás de cozinha, na gasolina, no diesel. Queria que você comentasse esses preços, né, o motivo disso e o que tem sido feito na greve para denunciar essa situação. Então, esse preço atrelado ao dólar prejudica a população, né? Porque a empresa não tem que mirar em lucros. E acontece não lucros para acionista. E o que acontece é que o preço é elevado. O preço do botijão de cozinha, por exemplo, a população, nós estamos mostrando aí, o pessoal do sindicato está mostrando, que pode ser bem mais baixo. O botijão de cozinha pode ser R$40, R$30, que a produção nossa, nós conseguimos fazer isso. Por exemplo, as refinarias hoje em dia, elas trabalham com 60% da capacidade, pode trabalhar numa capacidade superior e até o preço do combustível, né, ser mais baixo. A gasolina está com um preço muito elevado, porque reduzindo a produção, eles vão importar mais. E a quem interessa, qual brasileiro que interessa importação de gasolina se nós podemos produzir aqui? Eu queria que você comentasse, Eusébio, como que tem sido ações aí que o movimento tem feito. Os grevistas, os sindicatos, por exemplo, ações de vender gás de cozinha mais barato, que aconteceram em vários estados, inclusive aqui no Rio de Janeiro. Aconteceu recentemente isso aí. Queria que você comentasse um pouquinho. Essas ações é para mostrar à população, né, que essa política de preço que a empresa está colocando aí não é certa, né? E esse negócio de atrelar o preço do nosso petróleo nacional ao preço do dólar
Isso prejudica a população. E essa campanha é para mostrar que a empresa pode vender o gás mais barato, pode vender os combustíveis mais baratos. Isso é uma iniciativa importante que está tendo na greve, né, para conseguir o apoio da população. A gente já comentou antes como também é super urgente, né, que a gente consiga, além da grande força que a gente está mostrando, conseguir apoio das grandes centrais sindicais e unificar. Inclusive outras categorias estão atacadas e estão com outro cronograma de luta. Tem greve da educação marcado para o dia 18 de março. Se adiantasse, podia fortalecer tanto a luta da educação quanto a nossa para a gente junto vencer o governo Bolsonaro, que também é necessário, e isso para que a gente não fique isolado. Uma outra coisa que eu acho necessária, queria saber a sua opinião, é o seguinte: a gente tem uma série de iniciativas que acabam acontecendo e ficando muito no âmbito de um debate ali na unidade. E às vezes tem uma ideia muito boa numa unidade, só que não chega na outra. Ou você tem uma divisão entre as diferentes federações, né? Nossa categoria é dividida entre FUP e FNP. E mais, né? Entre uma desconfiança que acaba tendo na base, por causa dessa divisão, e acaba os próprios petroleiros não assumindo quais são os rumos, por exemplo. Quando que a gente tem que recuar, quando que tem que se manter. Acho que ainda temos que nos manter, mas, por exemplo, se não era necessário a gente começar a ter uma coisa que nunca teve, que era ter um comando que unificasse toda a categoria, que tivesse dirigentes eleitos das duas categorias, mas tivesse trabalhador eleito na base. E esse comando tomasse os rumos do que fazer, para que realmente tivesse uma greve nacional, para não ter essa divisão e a gente poder ser vitorioso. Então, a categoria, na verdade, pede isso, né? Pede essa união. Essa separação prejudica a categoria. E eu acho que dessa vez a categoria ela está se alinhando para que eles se juntem realmente, porque essa união vai ter mais força para a categoria. E nós estamos, inclusive, conversando com os trabalhadores, independente da federação, em um caminho só. Essa união que a gente precisa. Primeiro, que ela não acontece entre os dirigentes dessas federações, mas mais ainda do que mesmo que ela acontecesse, precisamos de uma união da categoria, que seja os próprios grevistas junto com os seus dirigentes, que sejam representativos, quem vai determinar os rumos da luta. Senão a gente pode sofrer uma divisão que vai ser explorada pelo Bolsonaro, pelo Guedes, e a gente precisa da união da nossa categoria para conseguir o apoio de fora, inclusive, para poder vencer. Então, os próprios trabalhadores eles estão se juntando independente da federação. A gente está junto para, mesmo que a federação tenha uma decisão, vai depender também da resposta dos trabalhadores. Não vai ser quem vai decidir, acredito que não seja as federações, e sim os trabalhadores. É isso que a gente precisa para, inclusive, poder expressar as nossas posições e sejam os grevistas que decidam até onde vamos e o que nós temos que fazer para vencer. Para a gente concluir aí o podcast, queria, sei lá, se você quiser deixar mais algum último recado, alguma última opinião sobre essa greve, sobre a história da categoria, a sua própria história e o que você acha que a gente precisa aí para vencer, se quiser dar um último recado. Pelo que eu tenho vivido na empresa, eu acho que dessa vez nós temos que juntar força realmente. Eu acho que nós estamos mais fortes do que 95. A categoria precisa realmente lutar. Eu acho que o povo brasileiro precisa lutar realmente, né? E se não for dessa vez, eu acho que vai ficar difícil mais à frente. Depois que se perder alguma coisa, para se recuperar vai ficar muito mais difícil. E aí, para fechar, eu queria dar uma última opinião. Eu acho que, realmente, como falou o Eusébio, estamos com uma força que só dá para comparar com 95. Temos, inclusive, coisas paralisadas que sequer existiam em 95, como as plataformas do pré-sal. E temos uma grande força petroleira que não pode ser deixada sozinha. Precisamos, primeiro, da união entre os petroleiros todos, independente da federação, e desde a base, para que sejam os grevistas que determinam os rumos, mas inclusive para exigir que os centrais sindicais o apoiem, cobrar que a esquerda, especialmente quem se declara socialista,
seja a linha de frente de romper esse cerco da mídia e encher de apoio, ajudar a cobrar que as grandes centrais ajam e não só façam uma declaração de Facebook, mas coloquem sua força para a nossa vitória, porque a nossa vitória pode ser um exemplo para o país todo de como lutar contra as demissões, pode ajudar a barrar as privatizações, não só na Petrobras, mas se a gente consegue barrar na Petrobras, o que vai ser mais difícil para o Bolsonaro em outras privatizações, e começar a ter um questionamento mais profundo, porque as riquezas nacionais que estão sendo direcionadas para a mão de acionistas estrangeiros que vão lucrar com a privatização poderiam servir para a população. Se a empresa fosse administrada democraticamente pelos próprios trabalhadores, com certeza a gente ia ter condições mais seguras de trabalho, um controle muito mais rigoroso para não ter nenhum problema ambiental, e essa riqueza poderia ser, primeiro, garantir combustível barato, que, como está provado, é possível, mas também poderia servir para a gente garantir saúde, educação, e não que esses recursos sirvam para a corrupção e para o imperialismo. Então, a vitória da nossa luta também pode ajudar a fortalecer a luta por uma Petrobras 100% estatal, que todos os recursos do petróleo do país pertencem à Petrobras, e essa luta para que seja administrada pelos trabalhadores, porque na mão dos gerentes ela é usada para favorecimento ou do imperialismo ou de esquemas e não no interesse da população.